guardiões da live. Oi, oi, bom dia. Eu consegui arrumar esse negócio. Oi, bom dia pessoal, sejam bem-vindos. Como é que vocês estão, galera? Tudo bem? Deixa eu mandar no grupo a live. Oi, Ângela, oi, Cid, oi, Anzer, quem mais tá aí? Oi, Paulo Manuel, oi, Dilei, seja bem-vinda. Você tem um apelido pra eu te chamar pelo apelido? Estudante PC, bem-vindo, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, gente, como é que vocês estão? E aí? Bom dia, oi, Luiz, bom dia também, seja bem-vindo. Eu tô muito pra baixo, né? Como que eu faço pra ficar um pouco mais assim? Aí, ó. Dil, ah, legal, Dil, gostei, Dil, então eu vou te chamar de Dil, tá bom? Que vai ficar mais fácil, aí, agora sim. Bom dia, Luiz, tudo bem? Galera, vamos sair desse zero dos likes, vamos todo mundo nos tabs, todo mundo curtindo essa live pra gente poder levar ela pra mais e mais pessoas, começar o nosso tema de hoje, tá? Então, quando a gente chegar em 3K, a gente começa a temática, beleza? Então, todo mundo curtindo, chegando nos 3K, a gente começa. Bom dia, Juninho, seja bem-vindo. Quem chegou agora também não esquece de republicar a live pra mim, por gentileza. Juninho, eu vou te fazer um convite, eu não sei se você vai topar, tá? Mas eu quero te fazer um convite seguinte, eu tô precisando de mais um moderador. Você quer me ajudar? Conta pra mim. Se você quiser me ajudar, eu te coloco agora como mod, pra gente sempre ter moderadores aqui organizando a live. Então, se você quiser, eu te coloco, tá bom? Dil, obrigada por republicar. Bom dia, Sônia, seja bem-vinda. Tatá, obrigada por curtir a live. Muito obrigada, seja bem-vinda também. Vamos nessa, todo mundo curtindo, todo mundo republicando, tá, gente? Pra gente poder levar essa live pra mais e mais pessoas aí. Então, todo mundo fazendo isso, tá? Basta vocês ficarem apertando na tela aqui pra mim, clicar na opçãozinha amarelo que aparece aqui, ó, republicar, pra gente poder levar essa live pra mais pessoas, tá? Lembrando, é uma live informativa, então aqui na live a gente não diagnostica, a gente não fica aconselhando, não é uma coisa nesse sentido, tá? É uma live pra informar, então a gente vai falar exatamente sobre isso. Continua nas curtidas, assim que a gente chegar em 3K a gente começa, então vamos fazer aí. Vitor, ajuda nos likes, Vitor, ajuda nos likes, porque daí eu começo o tema. Mas a gente precisa ter esse engajamento inicial aí, então todo mundo curtindo. Assim que a gente chegar nos 3, a gente começa. Então é com vocês, vamos todo mundo nos tabs, ó. O Rafa tá curtindo, quem mais? Bom dia, Domingas. Seja bem-vinda. Tatá, obrigada por compartilhar o vídeo da live. Vamos todo mundo, gente, todo mundo curtindo. Obrigada, Juninho. Então eu vou te colocar como moderador, tá bom? Pra você me ajudar. E aí você aparece quando der, tá? Não pense que precisa ficar o tempo todo aqui aparecendo, não, tá? Claro que eu vou ficar feliz caso você apareça, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Deixa eu adicionar então aqui como moderador, que daí você me ajuda junto com o restante da galera, tá bom? Prontinho, veja se deu certo. Aí você me ajuda silenciando pessoas que ficarem fazendo graça, ficar, né, não levando a live a sério, alguma coisa assim, desrespeitando, fixando algum comentário, caso não tenha visto, de pergunta. Bom dia, Muraka, Tami, obrigada pelo heart. Mais um pra equipe, Luiz. Tamo todo mundo junto. Sejam bem-vindos então, tá bom? Gente, 1.2, 1.3K, todo mundo curtindo. Bom dia, Francis, seja bem-vindo. Como é que você está? Galera, deixa eu só pegar minha caneta aqui pra gente poder então começar. Obrigada. Oi, Terror, tudo bem? Como é que é seu nome? Eu esqueci. Como é que é seu nome mesmo? Oi, Cláudio. Bom dia, Flávia. Seja bem-vinda. Como é que você está? Cláudio, obrigada por me seguir. Vamos nessa, gente? Vamos todo mundo curtindo aí. Chegando nos 3K a gente começa. Deixa eu ver o que vocês estão me falando aqui. Peraí. Aqui a Juliana, ela diz, como eu posso controlar
minha tremedeira na hora que eu vejo uma pessoa que me fez mal. Juliana, ó, é o seguinte, a gente tem que curar essa ferida interna aí, né? Essa ferida tá aberta, porque se você tem essa reação até do corpo quando você vê alguém que te fez mal, é porque você não conseguiu ressignificar. Isso aí pra você ainda é um trauma, e um trauma que tá muito sensível ainda, né? Então assim, poderia te falar que você podia fazer uma técnica de respiração? Poderia, mas não é só isso, Ju. Eu não sei se você faz terapia, se você faz, leva isso pro seu psi, se você não faz, leva pra cuidar, porque é muito ruim, né? A gente ter isso tão sensível, fazendo tão mal pra gente, e a pessoa ali vivendo a vida dela, seja lá o que for, entendeu? Então é importante a gente ter esse conhecimento, tá bom? Pessoal, então vamos todo mundo curtindo. Aê, ó, chegamos nos 3... Então a gente vai conversar aí sobre esse tema. Tem dependência emocional? Então a gente vai falar, saiba o que ajuda e o que te faz piorar de fato. Então eu vou alternar, tá, gente? Eu vou trazer um que ajuda, um que piora, um que ajuda, um que piora, pra gente ir alternando esse tema. Se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa assim, manda no chat que eu vou respondendo vocês, tá? E sejam muito bem-vindos. Quem não republicou ainda, republique essa live pra gente levar pra mais pessoas, tá? Só fica apertando na telinha e clica na opçãozinha amarelo, tá bom? Republicar. Muraka, obrigada por me seguir. Domingas, obrigada pela rosinha, tá? Vamos nessa então, vamos começar. Passei mal, deu crise do nada. Nicolas, ó, terapia, hein? Terapia. Importante você aí falar com seus responsáveis para começar um acompanhamento psicológico. Gente, vamos começar então com a primeira coisa e aí eu vou falar de uma coisa que ajuda, tá? Ajuda na dependência emocional, que é o quê? Basicamente, a gente conseguir aprender a ficar bem sozinho, né? E ficar bem sozinho de verdade, tá, gente? De verdade. Porque quando a gente fala de dependência emocional, tem muita gente que já pensa assim, fala assim pra mim também, então quer dizer que eu tenho que virar uma pessoa fria, então quer dizer que eu tenho que virar uma pessoa desapegada, uma pessoa que não precisa de ninguém. Não é isso que eu tô falando, não é nada disso, tá? Mas o que vai ajudar? É basicamente sim você conseguir ficar bem na sua própria companhia. Gente, você conseguir quando estiver sozinha não ter aquela sensação de desespero quando a outra pessoa não tá disponível pra você. Esse é o ponto. Tá? É quando você começa a perceber que os seus dias, eles não dependem exclusivamente da outra pessoa. Os seus dias não dependem exclusivamente da resposta da pessoa, da atenção que a pessoa tá te dando, sabe? O seu humor não depende de como ela tá te tratando para você estar bem ou mal. Porque se você tem tudo isso que eu acabei de falar, muito provavelmente existe a questão aí da dependência emocional, né? Então, esse é o primeiro ponto, tá? E o que eu tô falando aqui dessa questão de ajuda, você conseguir ficar bem com a sua própria companhia, gente, não quer dizer você ser uma pessoa individualista, não é sobre isso, mas é também a gente não se perder, porque às vezes a gente fica tentando segurar alguém e a gente se perde, sabe? Então assim, você tem sua rotina própria sem aquela pessoa? Você tem a sua vida própria sem aquela pessoa? Você tem os seus interesses próprios sem aquela pessoa? Tá? O que vai ajudar, então, a sua autoestima não desmoronar se a pessoa demorar para responder? Ou se a pessoa estiver ocupada e não podendo ali falar com você, tá bom? Então deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vamos pensar no exemplo do dia a dia, tá? Porque isso do dia a dia aparece em forma simples, se a gente parar pra pensar. Por exemplo, se você é uma pessoa que você consegue fazer suas tarefas, tá? Mesmo que a outra pessoa, por exemplo, não envie uma mensagem, tá tudo bem, você tá vivendo a sua vida. Se você consegue curtir um pouco do silêncio ali, tranquilo, sem achar que a pessoa tá te rejeitando. Você tem os seus momentos ali que são seus, sem você sentir que tá abandonando alguém. Tudo isso é o que a gente quer, tá? Entra naquele pensamento, beleza, eu sinto falta, mas eu não deixo de existir por causa disso. A pessoa não tá falando comigo, eu não deixei de existir. Eu tenho a minha vida, eu tenho as minhas coisas, tá? Então esse é o primeiro ponto. Eu queria saber, quem tá assistindo a live, que já, por exemplo, assim, ficou anulando seus planos por conta de alguém,
ou você deixou de fazer alguma coisa para você não correr o risco da pessoa achar que você não tá disponível para ela. Quem aqui já fez isso? Joga um eu aqui no chat. Deixa eu ver o que vocês mandaram enquanto isso. E galera, continua curtindo a live. Quem ainda não republicou, republica, tá? Apertando na telinha aqui pra mim, ó. Clicando na opçãozinha amarelo. Todo mundo republicando. Vamos ver quem consegue. E continua nos likes. Porque a gente vai fazer essas metinhas de like, igual eu fiz nos outros dias, tá bom? Bom dia, Rosenberg. Seja bem-vindo. TGA, Muraca, não é tag que você tá querendo dizer? TAG? Porque tá numa ordem diferente isso aí, tá? Eu antes era assim, se a pessoa demorasse 5 horas pra me responder, eu demorava 2 dias. Nossa, olha só. Bom dia, Joel? Bom dia, Joel, seja bem-vindo. Ó, a Domingas disse, o Juninho também, o Antônio também, importante. Pessoal, então é isso, tá? Se você consegue, bom dia, Kati, Maria, obrigada pelas rosinhas. Se você consegue trabalhar essa habilidade, tá? De ficar bem com a sua própria companhia, consequentemente, você tá diminuindo a sua ansiedade, beleza? Aquele medo de perder que você tem, então... Sabe aquele momento que tudo vai virar uma ameaça? Isso já não vai acontecer. Quando cada atitude que a pessoa faz vira um sinalzinho de problema, isso também não vai acontecer. Então, se você consegue ter ali, desenvolver essa habilidade de ficar bem, a solitude que falaram no chat, é isso. Você já suaviza a questão. Porque você tá aprendendo que a sua vida ela também tem espaço pra você, tá? Não só pro outro, né? Você consegue fazer essa linha de raciocínio, tá bom? Rosenberg, obrigada pela rosinha, tá? Muito obrigada. Galera, continua nos likes, tá? Todo mundo curtindo essa live. Vamos tentar chegar nos 10k? Eu acho que se a gente chegar nos 10, a gente já consegue então ir pra outra coisa que agora eu vou falar, que piora a dependência emocional. Então, pra gente ir pro próximo, todo mundo nos likes, que a gente já tá quase no 7. Chegando mais 3k, a gente chega nos 10, tá? Tem que ir puxando a galera, senão a galera não curte. Não... Então eu sempre tô repetindo pra vocês irem curtindo, tá bom? Fernanda, bom dia. Eu dei bom dia já pra Fernanda. Onde você comprou aquele livro dos transtornos? O DSM, o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, eu comprei na Amazon. Eu já tinha ele em PDF, mas daí eu consegui comprar ele físico. Caro. Mas é bom, é bem melhor assim do que o PDF, você ter o livro, tirando que ele vem com repartições ali para você classificar os transtornos, é bem legal, tá? Então se você tiver a oportunidade de comprar, eu comprei na Amazon, tá? Demorei um pouco, mas comprei. Comprei o meu numa mega super promo. Nossa, quanto que você pagou, Dilei? Se você, claro, quiser falar, né? Quase metade do preço, caraca, eu comprei, tava no preço normal. Pantera, bom dia, seja bem-vinda. Gente, continua nos likes, tá? Pra gente poder chegar nos 10k e falar a próxima coisa. E aí você vai me dizer, bom dia, Nicole. Você vai falar, tá, Rafa, mas como é que eu faço isso? Como é que eu fico bem na minha própria companhia? E, gente... Até quando a gente começa um processo terapêutico, a gente consegue ensinar isso a vocês. A gente consegue aprender a reconhecer alguns gatilhos emocionais que tem na gente, que eu sempre tô falando dos gatilhos emocionais, e ver a diferença entre o que é carinho e o que é uma dependência. E outra coisa, trabalhar a autoestima. Porque se a gente tá falando da dependência emocional, a gente tá falando de uma questão de autoestima. A gente tá falando de uma questão de autonomia emocional, né? E isso a gente vai aprendendo aos poucos a ter, tá bom? Flávio, nome do livro, de qual livro, Flávio? Deixa eu ver aqui, gente. Vamos nessa, gente. Todo mundo curtindo a live. Quando meu marido acorda com raiva, me sinto tão mal sem eu nem ter feito nada. Olha só, a Kati. Esse pare de se sabotar e dar a volta por cima é bom? Tenho e não consigo ler. Pare de se sabotar e dê a volta por cima. Eu nunca li esse. Eu nunca li esse livro, tá, Gacy? Os que eu tenho aqui na minha estante é o DSM, né? O nosso manual diagnóstico, eu tenho o livro da psicologia, eu tenho o da TCC e eu tenho esse Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Esse Talvez Você Deva Conversar com Alguém é muito bom, tá? Nossa, sou muito suspeita pra falar, mas ele é muito bom. E do outro lado eu tenho o Beck aqui.
O Aaron Beck, tá, gente? Calma aí, não vou falar só Beck que fica estranho. É o Aaron Beck, eu tenho o Aaron Beck aqui atrás também, tá? É o DSM, Flávio, mas ele é mais para profissional da saúde mental. Se você não for profissional da saúde mental, não sei se faria tanto sentido você comprar o manual, tá bom? Então, deixa eu só beber uma aguinha aqui. Gente, enquanto isso, continua nos likes, a gente tá quase nos 10k, tá bom? Então, né? Mari, obrigada pelo heart, Mari. Seja bem-vinda, tá? Gente, então vamos nessa. Todo mundo curtindo. Como saber se saiu da dependência? É aquele momento, ó, o próprio nome já diz, Antônia, aquele momento que você não precisa ficar tendo a validação de alguém. Você se percebe num momento da sua vida que você, por si só, se basta, sabe? Se a pessoa valida ou não valida, você tá bem consigo mesma. O seu humor, a sua autoestima não depende completamente da pessoa. Então, assim, você é muito bem consigo mesma. Se a pessoa, ela não fica te validando, ela não fica dando a atenção necessária, ela não fica ali em cima de você, mesmo assim você segue sua vida. Você consegue, tá? Então, é isso. A gente vai falar, inclusive, um pouco mais sobre isso, tá? Gente, todo mundo que estiver gostando da live, gostando do assunto da live, não esquece de seguir o perfil para vocês não perderem as próximas lives. Semana que vem eu vou trazer vários temas também legais aí dentro da psicologia. Então segue aí o perfil para vocês não me perderem pela For You, tá bom? Ó, a Nicole me seguiu. Obrigada, Nicole. O Felipe. Obrigada, Felipe, também por me seguir. Você acha que eu preciso ter um manual? Ainda estou estudando. Porque assim, ó, tudo vai muito depender do seu nicho, né? Tem pessoas dentro da área da psicologia que não gostam muito de transtornos mentais, estudar sobre transtornos, essa parte, né? E tem pessoas que têm um nicho mais focado em autoestima, autoconhecimento. Se o seu nicho for esse, muito provavelmente você não vai querer ficar lendo sobre transtornos. Agora, se transtorno chama a sua atenção, eu gosto de saber sobre transtorno, eu gosto de saber estudar sobre neurodivergências, TDAH, autismo, border, bipolaridade, aí é um livro legal pra você, tá? Nós da área da neuropsia, a gente gosta bastante dessa temática, né? Então, por isso que a gente tem. Mas tudo vai depender do seu nicho mesmo, beleza? Bom dia, Caio. Obrigada pelo heart, Caio, seja bem-vindo. Vamos nessa, gente. Pelos 10k. Vamos nessa, tá? Segunda, eu vou falar aqui uma das coisas que piora. O que te faz piorar quando a gente tá falando da dependência emocional? Sabe o que te faz piorar? E aí eu quero ver se vocês se identificam. Quem se identificar, coloca um eu. Eu vou falar e vocês falam eu se vocês se identificarem. A questão que piora em relação à dependência emocional, gente, é você ser uma pessoa que vive sempre tentando agradar pra não perder. Tem alguém que tá assistindo a live que faz esse tipo de coisa? Então, aquela pessoa que fica muitas vezes tentando agradar, fica se moldando pra não perder. Então eu moldo o meu gosto, eu moldo a minha resposta, eu moldo cada comportamento meu para que eu não evite conflito, eu evito algumas falas também para não perder a pessoa, eu evito qualquer chance de rejeição. Isso é algo sério, gente, porque quando isso vira rotina, a partir do momento que você faz isso com tanta frequência, sabe o que acontece? Você perde a sua identidade. A gente tá falando de perda de identidade. Sem perceber, você já não é mais você. De tanto que você ficou se moldando para não perder a pessoa. E como que isso aparece no dia a dia? No dia a dia, aparece quando você fala que tá bem e não tá bem. Não tá bem, mas você fala que tá. Para evitar, melhor dizendo, discussão. Você é aquela pessoa que só fica, engole o choro, engole o incômodo, engole a sua frustração para que a outra pessoa não se sinta desconfortável. E aí? Até que ponto isso vale a pena? Outra coisa que piora, sabe quando você começa a pensar assim, ó, pô, se eu falar isso aqui, será que ela vai achar ruim? Será que ela vai se afastar de mim? É melhor eu não falar. Será que se eu falar isso aqui, ela vai mudar comigo? Eu vou ficar quieta. Ou eu vou ficar quieto. Opa, o que você tá fazendo? Você tá se anulando.
Isso é fato, tá? Se a pessoa vai achar ruim, exatamente. Mestre Leonardo, obrigada por me seguir, obrigada pelo heart, me viu? Seja muito bem-vindo. E a pessoa, então, é exatamente. Gente, e aí o que você tá fazendo? Você tá se podando, você tá cortando suas asinhas. Você tá se podando, você tá se segurando, você está se diminuindo. É isso que você tá fazendo. E qual que é o problema, Rafa? De eu me podar, de eu me diminuir pra agradar outra pessoa? Se você é uma pessoa que você vive o tempo todo então tentando agradar, pra você não perder, você vai se abandonar. A pessoa não vai te abandonar, mas você vai. E compensa, porque é um ciclo, gente, é um ciclo sério, né? Se a gente parar pra pensar, porque quanto mais você anula pra manter a pessoa perto, mais insegura você fica, sabia? Quanto mais existe anulação, mais insegurança acontece. E quanto mais insegurança acontece, mais você tenta agradar. Então tá vendo como uma coisa vai alimentando a outra? E no fim você perde a sua paz, porque você... Autossabotagem, exatamente, gente. Exatamente. É isso que acontece. E você se perde no meio do caminho e mesmo assim continua com medo. E sabe o que dá mais raiva e talvez mais frustração, se fosse pra gente parar pra pensar? Que às vezes você é aquela pessoa que se molda, que se anula, que fica se diminuindo pra caber ali e mesmo assim não é o bastante e você é rejeitado. Como é que você se sente depois? A partir do momento que você viu que você fez tudo, se anulou pra caramba e mesmo assim não adiantou. Dá um ódio, porque você fica, cara, eu não era essa pessoa, eu virei essa pessoa pra essa pessoa ficar comigo e ela não ficou. Aí é um problema também, né? Então vocês entendem que até certo ponto ali é uma coisa que tem que pensar, é aquilo, né, gente? Deixa eu responder vocês. Espera aí, ó. Enquanto isso, todo mundo vai curtindo a live. Pra quem não me conhece, meu nome é Rafaela, sou neuropsi, sou neuropsicóloga, faço atendimento aqui no TikTok. Faço atendimento no TikTok não, desculpa, gente. Faço atendimento na clínica. Eu atendo os meus pacientes de segunda, quinta e sexta eu faço avaliação. E aqui no TikTok eu faço lives informativas, tá? Então, se vocês gostam de assunto de psicologia, gostam de saúde mental, gostam de tudo isso, segue o perfil para vocês não perderem. E outra, republiquem a live pra gente levar mais pessoas aí a acesso a essa informação, tá bom? Então todo mundo aqui, ó, apertando na tela e clicando na opçãozinha amarelo republicar. Vamos nessa, deixa eu ver o que vocês disseram, eu vou voltar aqui e eu vou responder as perguntas que vocês mandaram, tá? A Dani disse que abordagem necessária. Obrigada, Dani, eu fico feliz que você esteja aqui. Vira um bonequinho de ventríloco. Não sei como escreve. Não, entendi. Bom dia, Selma. Por que a ansiedade nos causa tanto mal-estar? Selma, você tá aqui na live ainda ou você já foi embora? Se você já tiver ido embora, eu vou pular sua pergunta. Se você estiver aqui ainda, eu respondo. Então, vou dar um tempinho para você se manifestar. Flávia, bom dia. Seja bem-vinda. Eu acho que ela já foi, gente. Bom, não respondeu. Eu acredito que ela já tenha ido embora, então a gente pula. Vou dar uma atenção para quem tá aqui, tá? A Jai. Dependência emocional causa crises de ansiedade. Jai, você tá aqui ainda na live? Ou você também já foi embora? Gente, se vocês já foram embora, desculpa, tá? É porque eu demoro para ver o chat algumas vezes, tá bom? Será que ela já foi? Mas eu achei a pergunta dela interessante, viu? Eu quero que vocês respondam aqui no chat pra mim. Será que dependência emocional causa crise de ansiedade, pessoal? O que vocês acham? Pode ter a ver? Sim ou não? Ou nada a ver, assim? O que vocês acham? Será que faz sentido a pergunta dela? Ou nada a ver? Ó, o Cono diz que sim, a Nicole diz que com certeza. Acha que sim? Causa? Sim. Jai, eu acho que a Jai não tá mais aqui, mas sim, gente, é muito comum, tá? É muito comum, principalmente se a pessoa já é ansiosa. Principalmente se a pessoa já é ansiosa. Rosenberg disse, eu já me separei do meu marido, mas até hoje eu tento fazer de tudo pra agradar ele. Olha só como é algo bem mais interno, hein? Bem mais interno. Bom dia, Roberta. Tô passando pelo luto do término e parece que tô morrendo. Nossa, Lopes.
Porque é aquilo, né? Quando a gente fala de um luto simbólico e a gente tá falando de um luto do término aí, de relacionamento, a gente passa pelas mesmas fases que a gente passa em um luto pela morte, se for o caso, né? Então a gente passa pela negação, aí depois a raiva, até a gente chegar na fase da aceitação. Então é importante a gente se respeitar também nesse momento, né? E se tiver muito difícil sozinha, aí você busca ajuda profissional, se for o caso, tá bom? Mas quando é uma pessoa totalmente sem, como lidar, fica querendo muita atenção. Totalmente sem o que será que é que ele quis dizer, hein? Ou ela, não sei. Imagina ter TikTok e não seguir essa live maravilhosa e informativa. Obrigada, Kono. Kono, eu gosto muito de você, tá? Demais. Gente, quem quiser seguir o Kono, tá? Ele também faz lives aqui, ele faz live jogando. Pensa num menino bom. É ele. Gosto bastante dele, tá? O que causa dependência? Então, Nicole, vamos lá. Primeiro eu queria saber o que o pessoal acha. E aí, gente, o que pode causar dependência emocional? Vocês sabem dizer o que pode causar? Contem aqui no chat pra mim o que vocês acham que pode contribuir para uma dependência emocional. Vamos ver. Eu vou te responder, Nicole, mas eu quero saber o que o pessoal acredita, ó. A Jaque disse que insegurança pode causar dependência emocional. Bom dia, Sandro. Ana Isabel, obrigada por me seguir. Gente, insegurança, autoestima, apego ansioso, boa, Dil. Não ter a vida muito ativa. Obrigada, Kono. Traumas de infância, ter uma pessoa por perto, criar expectativa, abandono, não ter outras alternativas. Bom dia, Cristal. Gente, na real, causa de dependência emocional pode ser muita coisa, tá? Quando a gente fala dessas questões psicológicas, a gente diz em relação a... muitas coisas podem influenciar. Vamos lá, ó. Autoestima com toda certeza, tá? Tá bem ligada a questões de autoestima. Outra coisa, experiências ruins ou experiências traumáticas relacionadas a isso. Então, abandono, ferida de rejeição, às vezes trauma de traição também, história de vida, experiência que você já passou, seu tipo de apego, igual a Dil, que é psicóloga, ela falou aqui, apego ansioso. De fato, se você é uma pessoa que tem um apego ansioso, também pode ser que você esteja mais favorável, né, um fator de risco para você estar em uma dependência emocional. Então, assim, muita coisa influencia, tá bom, Nicole? E pra gente entender o que causou uma dependência em você especificamente, a gente entende na clínica. É na terapia que a gente vai ter esse conhecimento de fato do que causou a dependência em você, né? E além do que causou, o que fazer pra sair disso, né? Que é importante a gente saber também, beleza? Vamos ver o que mais aqui, ó. A Mai, oi Mai, seja bem-vinda. Estou precisando de saúde mental. Irá, então fazer terapia, viu? Tenho depressão, não consigo fazer exercícios. Você faz terapia, Gleison? A gente sabe que não dá certo juntos, mas sofre quando separa. Olha, interessante isso, né? Deixa eu ver aqui. Fui criada desse modo diferente. E Yuri, questões pessoais é legal levar pra terapia, tá bom? É frustrante e desgastante demais. Como acabar com o ciclo? Então, Camilinha, pra gente acabar com o ciclo de dependência emocional, a gente vai precisar começar um acompanhamento psicológico. Simples assim, né? Porque é o seguinte, a partir do momento que a gente cria uma dependência emocional, pra gente sair desse ciclo e tudo mais, é bem complexo. Então, é legal você começar uma terapia. Por que não, né? Por que não? Peraí, gente, eu já respondo a Lília que eu tô indo por ordem, tá bom? Calma aí. Acredito que insegurança, medo de não achar outra pessoa igual, também existe isso. Agora vamos responder a Sara. Fui diagnosticada com TAG e tinha que ir no psicólogo, mas não fui. Você atende online? A Sara, ela pergunta, bom dia, Ricardo. Sim, eu faço atendimento, Sara, inclusive é a minha área de especialidade, né? Pra quem não sabe, o meu foco
A minha área de especialidade são os transtornos de ansiedade e pânico. Eu tô me especializando nessa área, então é o meu nicho, tá? Pessoas que têm aí qualquer tipo de transtorno de ansiedade e pânico também é o meu nicho, é o que eu trabalho. E sim, eu faço atendimento online, eu atendo de segunda a quinta. Hoje é um dia que eu não atendo, porque eu aplico avaliação neuropsicológica, então eu não atendo, mas de segunda a quinta eu tenho atendimento, tá bom, Sara? Você perguntou de valor, valor a gente não fala em live, tá? Mas se você quiser mais informações sobre terapia, você clica aqui no balãozinho amarelo do lado do chat aqui, com essa setinha pra cima, clique em cima dele e escolhe a opção terapia, que daí você vai... Eu vou te responder assim que terminar a live, eu te mando aqui mais informações sobre a terapia comigo, tá bom? Ó, a Tami também perguntou se eu faço atendimento de terapia. Faço, Tami. Se você quiser saber mais informações, clica aqui no balãozinho e escolhe a opção terapia, que eu te passo, tá bom? Diferente, eu gosto de ser elogiado para continuar animado, olha só. Gente, então assim... uma coisa que eu queria saber do pessoal que tá assistindo aqui. Vocês já se pegaram em algum momento meio que pisando em ovos perto de alguém? Assim, pra não desagradar, você deixou de dar a sua opinião pra você evitar que a pessoa ficasse chateada com você? Algo nesse sentido? Já fizeram? Sim ou não? Coloca sim quem já fez e quem nunca fez, coloca não, tá? Porque o que acontece? Quando a gente fala dessa questão, dessa dificuldade, vamos dizer, pode sim vir de experiências passadas, igual eu falei anteriormente, tá bom? Principalmente se a pessoa cresceu aprendendo ali que amor precisa de aprovação. Quem perguntou das causas também pode ser uma dessas, gente. Não é uma regra, mas pode ser. Então, assim, qualquer sinal de desagrado, pronto, já virou uma ameaça. E isso piora demais a dependência, muito, muito, porque você começa a acreditar nisso, que você só merece ficar perto ali se você estiver agradando 100% a pessoa. E não era pra ser assim, tá bom? Jeff, obrigada pelo heart, bom dia, seja bem-vindo, como é que você está? Gabriel, obrigada por me seguir, Gabriel, seja bem-vindo também, tá? Gente, só que uma coisa que a gente precisa entender é ficar agradando o tempo todo, ninguém sustenta isso, né? Não consegue sustentar por muito tempo. Porque a partir do momento que você fica sustentando isso, quando você vai ver, você já tem ansiedade, você já tem um ciúmes excessivo, você já tem uma culpa, você já tem uma exaustão emocional. Às vezes você tem a sensação de não ser suficiente. Certinho? Bom dia, Brenda, seja bem-vinda. Marlene, obrigada por me seguir. Outro ponto importante que eu acho válido trazer para vocês, viu? Se você é uma pessoa que tenta agradar sempre, você começa a aceitar migalha. É ou não é? Sejam sinceros. Sim ou não, gente? Não faz sentido que a partir do momento que você fica tentando agradar sempre, você aceita também o mínimo? E às vezes nem o mínimo, a migalha. Sabe por quê? Porque a lógica interna é qual? Se eu reclamar, eu perco. Então é melhor eu aceitar desse jeito, né? Prefiro do que não perder. Melhor do jeito que tá do que ficar sem a pessoa, né? E aí o que acontece? Tem que tomar cuidado, porque se a outra pessoa ela tiver mal intenção, se a pessoa for mal intencionada, se a pessoa for manipuladora, se a pessoa for ter alguma falha de caráter, ela vai ver que você sempre se adapta. Ela vai ver. E ela vai usar isso a favor dela. E aí tem que tomar um cuidado. Por que a gente fala que pessoas com traços narcisistas adoram dependentes emocionais? Vocês já pararam pra pensar? É bem assim, gente. Pessoas que têm dependência emocional têm um fator de risco muito grande em cair num relacionamento tóxico. Com alguém ali com traços narcisistas. Porque a pessoa com esses traços narcisistas, ela sabe que você é dependente emocional. E ela vai usar isso a favor dela, entendeu? Tipo assim, pô, ela sempre se adapta. Então, um precisa de mais e o outro parece que não precisa, né? De quase nada. Clarinha, obrigada pelo popular, viu? Bom dia, Rivânia, seja bem-vinda. Como que a gente sai dessa dependência estando com a pessoa? É possível? Boa pergunta, Brenda.
Galera, vamos responder a Brenda? Qual que é a opinião de vocês? Será que para eu sair de uma dependência emocional, necessariamente eu preciso terminar a relação? Ou eu consigo sair de uma dependência emocional mesmo junto com a pessoa? E aí? Será que a gente consegue sair de dependência emocional estando com a pessoa mesmo assim? Sim ou não? Ou não, assim, é impossível. O que vocês acham? Vamos ver. Eu vou responder você, Brenda. Um minutinho. Deixa eu ver o que a galera disse, ó. É difícil, mas dá. Vi alguns sims aqui também. Brenda, na realidade, a gente consegue, só que é difícil. É difícil porque quando você tá dentro da relação, às vezes sem ajuda você não consegue, tá? Tem muitas pessoas que conseguem sim, não precisa terminar o casamento, não precisa terminar o namoro pra sair de uma dependência. Às vezes não, só que ela vai precisar estar em acompanhamento psicológico, porque o psicólogo ele direciona e consegue tirar. Né? Tirar assim, né? Consegue desenvolver sua autonomia e desenvolver a sua autoestima para você não estar ali nessa relação tão complicada, entendeu, Brenda? É algo mais interno, né? E obrigada por me seguir, Brenda, seja muito bem-vinda. Bom dia, Vanusa. E quando a pessoa sabe coisas que te machucam e faz mesmo assim? Aí a gente tá falando de desrespeito. Aí a gente tá falando de alguém que ultrapassa os seus limites, mesmo que você já tenha colocado. Eu falei sobre isso ontem aqui na live. Isso é um traço tóxico, sabia? Quando alguém ultrapassa o seu limite, mesmo você deixando claro que pra você aquilo é um absurdo e mesmo assim ela faz, então ela não tá nem aí pros seus limites, na real, tá? Ela faz do mesmo jeito, olha que legal, né? Então assim, cuidado. E aí você tem que se perguntar por que você continua numa dinâmica onde o desrespeito ele paira, né? Porque assim, não existe certo e errado, a gente precisa entender o porquê que você continua, só isso. Tá? Se quiser, são escolhas, né, gente? Se você quiser continuar mesmo assim, beleza, é uma escolha sua. Nós psicólogos, nós não julgamos, nós não falamos o que você deve ou não fazer. Então assim, se a pessoa tá te desrespeitando, saia. Não, a gente não vai falar isso, tá? Mas a gente vai entender o porquê que você continua. Assim, o que tá acontecendo? Entendeu? É isso que a gente vai ter um conhecimento maior. Vamos ver o que mais. Somos emocionalmente dependentes, lá. Se ela se permitir, ela pode melhorar essa relação. Bom dia, Cleidiane. No meu caso, eu saí da dependência por conta da rotina, trabalho, e quando vi, já nem pensava. Eu creio que para parar de se afagar, tem que sair da água, Cristal falou. Ter medo de perder uma amizade é ter dependência emocional? Depende, porque medo de perder uma amizade, todos nós podemos ter. Receio de perder uma amizade. O problema não é esse, né? Gente, medo de perder alguma coisa importante pra gente, isso é do ser humano. Quem é que vai ficar feliz de perder uma amizade? Quem é que vai ficar feliz de perder um relacionamento? Tá? Então o problema não é isso. O problema vai ser exatamente quando você se anula pra não perder. Esse é o ponto-chave. Quando você se deixa de lado, né? Perguntaram aqui as características da dependência emocional. É isso, Josineide. Você não tem só autonomia emocional. Todo o seu equilíbrio emocional tá nas mãos da outra pessoa. Você só tá bem se a pessoa tá bem com você. Você só tá bem se a pessoa tá te dando uma atenção necessária que você acha que deve dar. Você só tá bem quando a pessoa tá ali, entendeu? Você perde sua autonomia, você com você já não existe, é só a pessoa é o centro da sua vida. Isso é dependência emocional, entendeu? E tem pessoas que fazem isso mesmo sem querer e acabam entrando aí numa dependência. Bom dia, Leni. Maria, obrigada por me seguir, obrigada quem tá compartilhando a live. Quem chegou agora, não esquece de republicar, tá bom, pessoal? Fica apertando na telinha aqui pra mim, ó, e clica na opçãozinha amarelo republicar pra gente levar a live pra mais pessoas. Bom dia, Jéssica. Hoje eu fui no psiquiatra ver se tenho TDAH e ele só me passou... mas... Lembra que eu falei que para você saber se você tem TDAH, você vai precisar fazer um acompanhamento, uma avaliação neuropsicológica? O psiquiatra ele passa remédio? Tá bom? Não entendi qual que foi o que aconteceu. Aceita convênio? Não atendo convênio, Nicole. Não, tá? Seguinte, o máximo que eu consigo fazer é um recibo.
para você tentar pedir reembolso do plano. Caso contrário, eu não atendo convênio. Eu já atendi durante muito tempo, mas hoje em dia não mais, porque o repasse é muito baixo para nós psicólogos de convênio. A gente ganha, só para vocês terem uma noção, quando a gente atende convênio, Unimed, que mais? Vários convênios assim, o repasse para nós psicólogos é de R$20, galera. R$20 a gente ganha por consulta. Isso é um absurdo, né? É um absurdo. Mas quando você é recém-formado, não tem muito o que escolher, né? Ou vai, porque você precisa de experiência clínica. Então, assim, eu fiquei 1 ano e meio atendendo convênio. Eu fiquei 1 ano e meio ganhando vintão por consulta. Mas hoje em dia, não, né? Hoje em dia não dá, né, galera? Pô, que isso? Aí já é demais, né? Aí, ó, Unimed, R$15 em Minas. Pati, eu vi um convênio que pagava pro psicólogo R$9. R$9 por hora. Por consulta. Poxa, aí a gente faz o quê? A gente senta e chora, né? Então, assim, por isso que eu falo, no começo é difícil, galera. No começo, o que você faz? Ou você escolhe a experiência clínica ou você escolhe o financeiro, entendeu? Você meio que não tem muito pra onde fugir. Então eu fiquei 1 ano e meio, quase 2 anos atendendo convênio. Tem burnout, exato, ganhando pouco, atendendo pra caramba pra ganhar tipo mínimo. Mas em compensação eu achei necessário para minha trajetória porque eu ganhei muita experiência clínica. Eu atendia muita gente mesmo, assim. Eu chegava a atender 8 pessoas por dia, sabe? Então experiência eu ganhei, nossa, pra caramba. Mas chegou um ponto que já não dava mais. Chegou um ponto que eu falei, não, agora chega, né? Já tive minha experiência, agora eu vou vamos lá, né? O dia de glória também tem que chegar. Boa tarde, Edil, seja bem-vinda. Dicas para sair da dependência. Terapia, Josi. Quantas consultas você fazia por dia? Nossa, muitas, umas 8 por dia. 8 consultas por dia. Como que a gente paga as obrigações fiscais? Também tem essa, né, Paty? Além de tudo, tem as obrigações fiscais que a gente precisa. Então, assim, é complicado, galera, complicado. Pessoal, vamos lá, vamos pra outra coisa que vai ajudar ali. Se você tem dependência emocional, saiba o que ajuda. Uma coisa que vai ajudar demais é você conseguir construir uma rotina sua. E uma rotina que não gira em torno da outra pessoa, tá? Isso é sério. Por quê? Tem pessoas que elas passam anos ou meses em um relacionamento e quando termina, ela perde a identidade, assim. Os meus amigos eram os amigos dele. As pessoas com que eu convivia era do ciclo dele. E quando vai ver, cadê as minhas? Não tem, porque eu me afastei de todo mundo que era os meus amigos, porque eu vivia a rotina da pessoa. Então eu pegava aquilo ali pra mim. E quando não existia mais, eu me perdi junto. Então assim, ter uma rotina que você não dependa totalmente do outro pra fazer sentido é um dos pontos que vai ajudar na dependência emocional. Eu não tô falando, gente, de ficar colocando 1000 tarefas, ter uma rotina extremamente agitada, cheia de compromisso, essas coisas. Não, eu tô falando de você ter momentos que pertencem só a você, sabe? Momentos que não ficam parando só porque a pessoa não respondeu, porque a pessoa não te ligou, porque a pessoa tá ocupada. Você ter os seus momentos. Deise, obrigada pela rosinha, viu? Inclusive, galera, eu quero pedir pra vocês seguirem a Psi Patrícia, tá? Todo mundo que tá aqui na live, não esquece de seguir a psicóloga Patrícia. Ela faz lives aqui no TikTok bem cedinho, 5h30 da manhã. Então, todo mundo seguindo a Paty, ela traz vários temas, igual eu aqui, pra live informativa. Então, sigam ela, sigam o meu perfil também, claro, pra vocês não perderem. Josi, obrigada pela rosinha. Daeli, obrigada por seguir. Ana, obrigada por seguir. Sempre me faz eu me afastar das minhas amigas, mas o amigo dele que odeia, ele fica todo dia no bar. E bota cedo nisso. Bom dia, Tami. Por enquanto com filhos não tenho, mas tenho que ter os meus momentos sempre quando dá, exatamente. Josineide, obrigada por me seguir. A Lívia Maria, obrigada por me seguir. Eu acho que viver bem é viver só. Não gosto muito que aí eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Bom dia, Cláudia. Gente, ó, bom dia, Fernando. Bom dia, Rose. Bom dia, Alci.
Gente, quando eu tô falando da questão de incluir pequenos hábitos, que faz você se sentir bem sozinha por conta própria, eu tô falando de pequenininhos. Então, assim, por exemplo, ter o meu momento de tomar um café sozinha. Ter um hobby meu sozinha. Assistir uma série que eu amo assistir sozinha. Fazer uma atividade física sozinha. Sair caminhar, correr, fazer qualquer coisa. Ter os meus amigos. Fazer a minha terapia. Ter o meu momento de descanso. Tudo isso é um momento sozinha. Entendeu? Mesmo se o outro tá ocupado lá com a vida dele, você tá fazendo o seu. Você tá fazendo o que faz bem pra você. Então, sabe quando você tá conversando com alguém e aí a pessoa some e o seu dia trava? Tem alguém que é assim? Então, você tem ali o seu relacionamento e aí você tá conversando com a pessoa, ou um ficante sério, seja lá o que for, ou um namorado ou uma namorada ficante, e aí ela para de responder e seu dia trava. Seu dia travou. Tipo, parece que você não consegue fazer suas coisas enquanto a pessoa não te responde de volta. Tem alguém que é assim? Coloca um eu, quem se identificar com essa informação. De você estar conversando com alguém, a pessoa sumiu, pronto, acabou. A ansiedade ataca, você já não segue sua vida, já fica paralisada. Tem alguém? A Edivane, a Maria, a Caliane, a Josi. Então, gente, é isso. Porque tem pessoas que, quando o outro não tá dando essa atenção necessária, você perde o foco no seu trabalho. Você não consegue aproveitar nada, você fica atualizando a tela, você fica vendo se a pessoa tá online. Eu tinha muitas pacientes que faziam isso, ficava vendo se a pessoa tava online. Toda hora nos status do WhatsApp, né? A última vez que ela entrou, deixa eu lá ver a última vez que ela entrou. Então, assim, vocês viram? Você fica imaginando 1000 cenários negativos, né? Então, criar uma rotina para quebrar esse ciclo é importante. Porque quando a sua vida, ela tem sentido, mesmo quando o outro não tá presente, mesmo assim você continua seguindo sua vida, você passa a sentir que tem chão, sabe? Você tem base. Você tem ali a sua vida. E isso é um antídoto, assim, muito legal para essa parte de dependência, gente. Na real, tá? E aí você começa a me perguntar, tá, mas e sozinha? Porque talvez eu não consiga fazer isso sozinha. Terapia? Porque lembra que eu falei? O psicólogo, ele vai ajudar a identificar as áreas da sua vida que ficaram apagadas pela dependência emocional. Então, quando chega o paciente com dependência emocional até mim, a gente analisa. Vamos analisar as áreas da sua vida? Vamos começar pelo social. E aí, como estamos? O emocional. E aí, como estamos? O profissional, a autoestima, o autocuidado. Então, a gente vai ajudando vocês a olharem várias áreas da vida. Aí a gente vai construindo aí uma rotina baseada nesse equilíbrio, que você consiga de fato, né, ter aí todas as áreas da sua vida em equilíbrio. Então é um processo que vai te ajudar demais a fortalecer o seu senso de identidade, que é o que fica de lado quando a gente fala da dependência emocional. Tá bom, galera? Entendido? Deixa eu ver se vocês mandaram mais perguntas aqui, e aí eu vou respondendo aqui, tá bom? Ó, tá vigiando a minha vida? Todo um dia um tema que se encaixa no que eu tô vivendo, Fernando. Obrigada, Emilari, por me seguir, viu? Tenho meu esposo, mas eu me sinto só, é muito difícil, olha lá. Todos se afastaram de mim, entendi, Daisy. Por que o Cono tá mandando mensagem em inglês? Eu não sei, ele é bilíngue, Cono. Ele tá mandando mensagem em inglês no chat, eu não entendi nada também. Cono, o que tá acontecendo, Cono, que você tá mandando mensagem em inglês? Receitou, nananana, é boa combinação? Matias, não fala de medicação, tá? Gente, ó, evitem mandar nome de medicação no chat. Primeiro porque vocês influenciam pessoas a quererem comprar medicação. Segundo que a live pode cair. A live tá tão legal, a gente não quer derrubar a live, né, galera? A gente não quer derrubar, então não mandem nome de medicação. Se vocês ficarem mandando, a live cai. E aí eu já não vou mais aparecer hoje, porque eu vou desistir. Tá bom? Galera, obrigada quem tá seguindo, viu? Seja muito bem-vindo quem tá seguindo. O TikTok tá barrando comentário. Ah, tá. Nome de remédio derruba? Derruba sim, porque você tá mandando nome de medicação no chat. O TikTok entende como algo nocivo, né? Então a gente não pode colocar nome de medicação.
tá bom? Evitem, beleza? Gente, vamos lá. Bom dia, Rayane. Vamos para agora uma coisa que vai piorar. Então, o que te faz piorar quando a gente fala da dependência emocional? O que faz você piorar também? E eu não sei se vocês fazem isso, mas se vocês fazem, então vocês já fiquem atentos. Que é o quê? Você interpretar qualquer silêncio da pessoa como uma rejeição. Isso acontece muito na dependência emocional, sabe? Isso desgasta a saúde mental de vocês em um nível absurdo. Sabe aquela pessoa que vive lendo sinais que nem existem? Então assim, você fica vendo sinais onde não tem. Então assim, a pessoa demorou pra responder, você acha que ela já não tá mais gostando de você. A pessoa tá fazendo as coisas dela, tá ocupada e você já acha que tem alguma coisa errada, certeza que tem alguma coisa errada. E aí você já vai imaginando tudo que pode estar dando errado. Você vai montando um roteiro em cima daquele medo, não da realidade. Entendeu? Então assim, como que no dia a dia aparece isso de maneira bem sutil, mas que aparece demais, quase que automática? Vamos supor que a pessoa demorou, sei lá, meia hora pra responder. Aí você já entrou naquele ciclo, tipo assim, nossa, ela não tá me respondendo, certeza que eu fiz alguma coisa errada, com certeza ela cansou de mim. Aí ó, ela não tá me respondendo mais, ela cansou, tá vendo? Ou então, por exemplo, a pessoa só responde de uma maneira mais enxuta. Ela não fica respondendo com emojis, tudo bonitinho, ela só manda assim, direto, uma mensagem. Pronto, você já acha que a pessoa tá fria. O que aconteceu que você tá me tratando desse jeito? Né? A pessoa tipo só não mandou um emoji, a pessoa só não escreveu um texto, mas pra você, pronto. Então vocês entenderam? O que eu fiz pra pessoa estar desse jeito? Exatamente. Então, gente, o silêncio, ele vira um negócio gigantesco dentro da pessoa. E quanto maior a dependência emocional, maior o vazio que isso causa. Você perde a capacidade de analisar o contexto, entender o contexto, olhar, vai que a pessoa realmente está ocupada, vai saber. Não, você só consegue analisar o medo. Você só tá ali em cima do medo. E isso vai fazer você ter reação emocional extremamente intensa. Eu tô falando de pessoas que têm crise de ansiedade por conta disso. Eu tô falando de pessoas que têm pensamento acelerado por conta disso. Eu tô falando de pessoas que são extremamente impulsivas por conta disso. Ela começa a ter uma atitude impulsiva. Entendeu? Eu preciso de confirmação, eu fico com uma sensação de desamparo. Então isso também é algo sério, vocês viram? É algo importante. Obrigada a todo mundo que tá seguindo, viu, gente? Tô vendo aí a galera seguindo. Muito obrigada. Sejam bem-vindos, tá? Todo mundo que tá me conhecendo aí hoje. Tem alguém que tá me conhecendo hoje na live? Tem pessoas novas que ainda nunca me viram na For You e ficaram por aqui? Tem alguém? Manda um eu quem tá aqui pela primeira vez. Deixa eu ver. Gilvan, Áurea, obrigada. Olha, tem uma galera aí, ó. Primeira vez. Muitas pessoas novas, que legal, comecei a seguir agora, Adri. Legal, então, ó, pessoal novo, seja muito bem-vindo, tá? Sejam muito bem-vindos aqui na live, espero que vocês gostem das minhas lives, tá? Lembrando que live não substitui terapia, gente. Então, tá gostando da live e tal, acompanha aí, segue o perfil pra vocês não perderem, sejam muito bem-vindos. Pra quem não sabe, eu me formei no final de 2022, então eu estou no meu terceiro ano de atuação, indo pro quarto ano como psicóloga e clínica, né? Faço atendimentos, faço avaliação neuropsicológica também para psicodiagnóstico e trago lives aqui no TikTok, normalmente às 10h30, tá? No horário de Brasília, mas eu acho que eu vou ter que mudar o horário, depois eu falo sobre isso com vocês, tá bom? Mas falou sobre linguagem corporal, que você disse, olha só. E, pessoal, vocês que estão pela primeira vez, vocês são de qual lugar do Brasil? Me contem o estado do Brasil que vocês moram, ou me contem, assim, até onde a minha live tá chegando. Onde que vocês moram? A Rani perguntou se eu sou de São Paulo. Sim, eu sou de São Paulo. Amazonas, São Paulo, Pernambuco. Tem uma galera de Pernambuco. Tem uma galera de Fortaleza também, Raquel. Minas Gerais, Roraima... Paraná, tem uma galera do Paraná, tem uma galera do Pará também, do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Legal. Piauí. Interior do Rio de Janeiro. Legal. Legal. Então sejam todos muito bem-vindos. Santos. Ai, que...
Gente, maravilhoso, hein, Raquel? Morar no litoral, hein? Queria. Quem tá conhecendo agora, sigam a Rafa, uma ótima profissional. Obrigada, Bia. Obrigada. Flórida, tem Flórida também. Tem Moçambique, Angola, não é? Elisa, obrigada por me seguir. Pessoal, seguinte, Bia, obrigada pelo heart. Oi, Luana, seja bem-vinda. 99% das vezes a pessoa fica realmente estranha. Depende, né? E se ficar também é com ela, né, Nicole? Não é bom morar na praia, gente? Como assim não é bom morar na praia? Por acaso estava no TikTok e você apareceu, resolver entrar na sua live. Um beijo. Um beijo, Raquel. Fico feliz. Dá pra melhorar de despersonalização e desrealização? Com toda certeza, Luana. Pessoas que têm despersonalização e desrealização, normalmente é um sintoma secundário de algum primeiro sofrimento emocional, tá? Então, existe um sofrimento emocional ali matriz que tá causando a sua despersonalização, entendeu? Pra quem não sabe, despersonalização é aquela pessoa que se pega no momento de sentir que tá fora do corpo, parece que ela tá olhando a vida dela de fora. Então você tá ali no ambiente, mas parece que você olha pra tudo que tá ao seu redor e parece que você não tá ali, que você tá sendo espectador da sua própria vida. Olha, interessante, né? Tem pessoas que passam pela despersonalização e tem medo de tá virando esquizofrênico, né? Tem gente que fala assim, nossa, Rafa, eu tenho medo de tá virando esquizofrênico, eu tô ficando louca porque eu tenho despersonalização. E não, você não tá virando esquizofrênico, fiquem tranquilos, tá? Não é esquizofrenia. Despersonalização é um sintoma secundário de algum sofrimento emocional matriz ali, tá? Então, terapia. Vamos todo mundo aí pra terapia aí, buscar um profissional da saúde mental, um psicólogo, tá bom? É verdade que a dependência emocional que temos está relacionada à falta de laços familiares? Não necessariamente, Cono. Pode ser que seja, pode ser. Tem muitos casos que a dependência emocional, ela vem sim dessa questão da estrutura familiar. Claro, famílias desestruturadas, famílias distantes emocionalmente, sim, sim. Eu só conseguia a atenção de alguém da família quando eu fazia alguma coisa para merecer aquele amor, para merecer aquela atenção? Claro, existe, mas não é uma regra, Cono. Não necessariamente, se você tem dependência emocional, que com certeza vem de laços familiares. Não necessariamente, tá bom? Então, é isso. Beleza, Caio. Vai lá, um beijo pra você, Caio. Melhora essa internet aí, hein? Gente, vamos pra próxima, tá? Vamos falar agora de uma coisa que vai ajudar na questão da dependência emocional. Qual? Você conseguir, de fato, aprender a nomear o que você tá sentindo em vez de você só reagir ao que você tá sentindo, tá? Por quê? Como assim? Se a gente quer fortalecer a autonomia emocional e diminuir a dependência, primeiro a gente precisa começar a entender o que você está sentindo de verdade. Antes de você agir por impulso por conta de ser dependente, você precisa entender o que está acontecendo com você. Sabe? Parece óbvio, gente, mas tem gente que não faz isso. Porque se você não sabe nomear o que você está sentindo, parece que tudo é urgente. E aí tudo vai virar medo, e aí tudo vai virar uma necessidade extrema de resposta e vai fazer você ficar ali agindo de maneira impulsiva. Então, muita gente que tem dependência emocional, eu vejo isso na clínica também, gente, não aprendeu a identificar emoções. Seja na infância não aprendeu, seja na vida mesmo, só não aprendeu. Então, qualquer coisa vira gatilho. Aí ela vai lá, sente tudo misturado, então ela sente tristeza, medo, raiva, ansiedade, insegurança, sente tudo junto. Não sabe o que ela tá sentindo, vira um combo embaralhado que ela nem sabe o que tá acontecendo e reage sem pensar. Vai lá e manda mensagem rápido. Você tá enjoada de mim? Sabe? Por que você tá agindo assim? Aí vai lá e começa a cobrar, aí vai lá e começa a ficar tentando resolver tudo. Sabe o que é isso? Aí, ó, o Kaique diz que total eu. Sabe o que isso tá muito ligado, Kaique? Essa questão de não nomear as emoções. Não nomear. Nomear as emoções é uma coisa que a gente... Seria bem legal no cenário ideal que a gente conseguisse aprender a fazer isso desde pequenininho. Desde a infância, né? Sabe aquela família que ensina a criança a nomear o que ela tá sentindo? Como é que você tá se sentindo, filho?
O que você tá sentindo? A criança, ela aprende, né? Ela consegue identificar algumas questões. Claro que a gente sempre tá em desenvolvimento, mas assim, a infância é um dos momentos primários ali que seria bem legal ali desenvolver essa nomeação de emoções, né? Parece que tá falando de mim, sinto tudo misturado. Acho que a rejeição é um dos maiores fatores da dependência, o medo de ser rejeitada. Brenda, tenho medo de ser rejeitada, tenho medo de ser do abandono, tem trauma de traição, tem experiências de invalidação, muita coisa. Essa sou eu, lá. Então, quando você... Ana Vitória, obrigada pela rosinha, Ana. Quando você começa a reconhecer o que você tá sentindo, então, a nomear, não, isso que eu tô sentindo é ansiedade, não é abandono. Isso que eu tô sentindo agora é medo de perder, não é desinteresse da pessoa. Isso que eu tô sentindo, esse aperto no peito, é minha insegurança, não é a atitude do outro, é a minha insegurança que tá doendo. Então, vocês estão vendo quando você identifica? Parece fácil, né? Mas não é não, tá? Não é fácil. Inclusive, tem muitas pessoas que só conseguem aprender a fazer isso em terapia, tá? Elisete, obrigada pela rosinha. Sabrina, obrigada por me seguir também, Teve também, bom dia, Eloá. Seja bem-vinda. Leila Santos, sejam todos bem-vindos aí, tá? Então, pessoal, controle emocional. Acho que se fosse para resumir, eu colocaria essa palavra. Controle emocional, tá? Menos reatividade. E agora, falar é fácil? É fácil. Difícil é fazer, né? Difícil é fazer. Então, assim, para eu conseguir chegar num lugar onde eu, em vez de achar que a pessoa me ignorou, eu entender que, na verdade, eu tô ansiosa por conta que eu tive um dia ruim, não necessariamente é da pessoa, já é um ponto, né? Em vez de eu ir lá e mandar uma mensagem impulsiva para alguém, eu reconheço que eu tô com medo e que esse medo é meu, não é a relação às vezes em si, é meu, tá? Então tudo isso a gente trabalha também no processo terapêutico. Fábio, obrigada por me seguir, Fábio. Gente, quem aqui que tá assistindo a live já percebeu que reagiu rápido demais? E aí depois com calma entendeu que não era nada daquilo. Coloca um eu aqui, quem já se arrependeu de alguma atitude que você tomou na emoção. Teve alguém que já fez isso? Eu já também. Obrigado, sol se acendeu. Lá. Eu, viu? Então, a Dil também, lá. Tá vendo? O Luiz. Gente, quando a gente entende, então, as nossas emoções, centenas de vezes, né, Kaique? Quando a gente entende as nossas emoções, a dependência, ela também perde a força. Ela vai perder a força, por incrível que pareça, tá? E outro, contrário também, tá? Se você é uma pessoa que você evita as suas emoções e etc., elas vão ter um peso tão grande que vai interferir também ali na dependência emocional, tá? Então, assim, a pessoa, ela não é a sua muleta emocional. Não é pra ser, pelo menos, né? Não é pra ser. Então, chegou na terapia, o que eu vou fazer com esse paciente? Primeiro, identificar os gatilhos que causam nele ali, emocionais. Diferenciar emoção, pensamento e emoção, que é uma das principais questões da abordagem TCC, terapia cognitivo-comportamental, tá bom? Então, tudo isso a gente ensina para os nossos pacientes. Nomear, entender que emoção não é inimiga, entender que emoção, na verdade, tá te sinalizando alguma coisa. Então, se você tá com raiva, é porque aconteceu alguma coisa. Se você tá triste, é porque aconteceu. Se você tá ansiosa, é porque também aconteceu alguma coisa. Então, tudo isso a gente ensina também para os pacientes ali. Beleza? Joseliane, obrigada, Josi, pela rosinha, viu? E todo mundo que estiver gostando da live, não esquece de seguir o perfil. Galera, continuem nos tabs, todo mundo curtindo a live. Vamos chegar nos 40k? Chegando nos 40, a gente vai falar sobre outra coisa que piora a dependência emocional. Então, todo mundo nos likes, todo mundo curtindo, pra gente chegar nos 40k e falar sobre o que te faz piorar quando a gente fala da dependência emocional, tá bom? Dri, obrigada pela rosinha. Deise, muito gratificante. O que, Deise? Ju, obrigada por me seguir também.
Aí, gente, isso que o Cono disse é muito importante, tá? Quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Sigam aí, claro, o perfil, caso vocês gostem aí de lives informativas. Lembrando que live não substitui terapia, pessoal. Então, se identificou, viu que você tá passando por isso, tem dificuldade de sair disso sozinho, busque ajuda, tá? É importante sempre conscientizar vocês a buscarem ajuda profissional, tá bom? Dri, obrigada por me seguir também. Luiz Alberto, obrigada, Luiz. Arenil, é assim? Será que é seu nome? É Arenil, eu acho que é. Obrigada, Arenil, por me seguir. Lari, obrigada, Lari Albuquerque. Boas aulas. Tem uma galera que acha que eu sou professora, né? Falam que eu sou igual professora, explico as coisas ali e falam que eu teria muito jeito para professora. Sabia que eu já escutei isso? Falaram que eu devia ser professora de psicologia. Falei, ixi, você é professora? Não, obrigada. De psicologia, fazer mestrado. Eu não tenho vontade. Você acredita, Juninho? Que eu não tenho vontade de ser professora, gente? É um ponto. Gente, todo mundo... outra coisa, tá? Vamos republicar a live? Todo mundo? Obrigada, Rani. Quem chegou agora ainda não republicou, então quem tá curtindo, Yuri, a Elisete, tem uma galera também que tá curtindo, republica quem ainda não fez, tá? O Márcio, a Arenil, é só ficar apertando na tela aqui e clicar na opçãozinha amarelo que aparece. Lá, a Cida conseguiu, a Jace também conseguiu, quem mais? O Yuri... A Daisy, bom dia, SWM. Fora que é uma fofa, obrigada, Rani. Boa, Lari conseguiu, a Adri, a Luciana, legal. Isso aí, gente, todo mundo republicando. A Ju, a Alicia. Republicar, Adri, é você ficar apertando na tela. Aí quando aparecer essa opção em amarelo, você clica. O que significa republicar? A gente leva mais a live para mais pessoas, tá bom? Por isso, chegou nos 40. Gente, deixa eu jogar um baú pra gente poder ativar o Heart Me, tá? Enquanto isso, alguém me avisa aí quando faltar 10 segundos pro baú, por gentileza. Vamos pra próxima então, tá? Gente, outra coisa que piora aqui, quando a gente tá falando da dependência emocional, é aquela pessoa que fica colocando a autoestima dela nas mãos da outra pessoa. Tá? O que isso significa? Tem muita gente que tem dependência emocional que não percebe que a autoestima dela tá totalmente condicionada ao olhar do outro, ao humor do outro, ao interesse do outro. Então, você sem perceber, você entrega para alguém o poder de decidir se você é suficiente. Você coloca nas mãos da pessoa o poder de decidir se você é desejável, se você é valiosa, se você é importante, entendeu? É isso que acontece. O que significa no dia a dia? Se a pessoa te elogia, você se sente a melhor pessoa do mundo. Você se sente incrível, tá? Se a pessoa tá neutra, não elogia, mas também não faz nada, você já começa a duvidar de você. Você já começa a duvidar. Se a pessoa demora pra responder, você já começa a pensar que você não vale muito. Você não vale a pena, sabe? Se a pessoa demonstra interesse, aí você se sente especial. Agora, se ela não faz, se ela tá ocupada, pronto, você já não é prioridade, você já não tem valor. Então parece que a sensação de valor seu vem do comportamento do outro, de como é que ele te trata, entendeu? Isso não... Gente, isso é dependência emocional. É muito comum que quando a gente tá com a autoestima desse jeito, a gente comece a aceitar as coisas que não deveria. Lembra que eu falei no começo da live de pessoas que aceitam migalhas, aceita desrespeito, aceita exclusão, aceita ser ignorada pela pessoa. E aí, só no momento que a pessoa tá disponível ali, pronto, pra você já bastou. Você tá aceitando relação que não tá te nutrindo, né? O seu medo de perder é tão grande que ele fica maior do que a sua capacidade de você se proteger. O medo de perder é muito maior do que você se proteger, você se priorizar. Então, assim, quem aqui, vamos ver, já sentiu que a sua autoestima caiu em 1 minuto, só por causa de uma atitude que a pessoa fez com você? Vocês já vivenciaram isso? Coloca um eu quem já aconteceu isso. Deixa eu ver quantas pessoas se identificam.
Ó, a Daélia, a Ju, a Jácia, a Flávia, a Rê. Olha, alguns rapazes também, ó. Não só mulheres, tá, gente? Porque dependência emocional não é só mulher que tem, não, tá? Homens também tem. Gente, baúzinho liberado. Todo mundo clicando no baú pra mim, por gentileza. Clique em cima do baú, tá? Pega uma moedinha do baúzinho. Quando vocês pegarem a moeda e forem escolher um presente, clica no coração laranja, aqui do lado do meu nome. Vê quem consegue fazer isso pra mim. Aí, ó, esse coração aqui, ó. Então, ó, todo mundo pega a moeda, pega a moedinha, na hora de escolher, clica no coração laranja. Esse aqui que tá na minha cabeça, o Heart Me, na hora de mandar, ó. Aê, boa, a Brenda conseguiu, a Dani, a Ju. Boa, gente, isso aí. Vamos todo mundo ativar o Heart Me, tá? Todo mundo que pegou moeda, ó, clica no coração laranja aqui. Então, vocês entenderam, tá? O que significa isso em outras palavras? Então, foi o que eu disse. Obrigada, Lari. Calme, Lari. Então, eu vou te chamar de Lari, tá? Porque você falou calme, Lari. Obrigada, Lari. Ó, então, se a pessoa, ela te trata bem, a sua autoestima subiu. Se a pessoa, ela... Obrigada pelos presentinhos, gente. Arrasaram, viu? Obrigada por fazerem parte da equipe aqui, tá? Da live. Agora, se a pessoa se distancia, a sua autoestima despenca, não é? Se você tenta agradar para você conseguir recuperar aquela validação que você tinha. Então, vocês viram, né? O seu sistema emocional é completamente aí controlado pela pessoa. Tá? E isso vai te deixar vulnerável, isso vai te deixar ansiosa ou ansioso, inseguro e sempre com essa sensação de que você precisa provar aquilo. Brenda, obrigada pelo popular. Beatriz Lobato, nossa, que nome bonito, Lobato, gostei. Obrigada por me seguir, Beatriz. Jerry, ou é Jerry, ou é Jerry, não sei, obrigada por seguir. Lari, obrigada por seguir. Rodrigo, obrigada por me seguir também. Oi, Ade, que saudades de você, Ade. Fico muito feliz que você esteja aqui. Como é que você está? Espero que esteja tudo bem, viu, na sua vida. Mari, Delaine, Andréa, Morgana, obrigada, mulheres maravilhosas, por me seguirem. Então, significa que tenho que ignorar muitos fatos do parceiro e me priorizar mais? Ignorar fatos do parceiro, ignorar, eu não diria ignorar, tá? Eu diria você desenvolver uma inteligência emocional para que isso não te doa tanto, tá bom? Porque ignorar, o que a gente precisa lembrar, Jean? Que nós somos seres humanos, né? Sentir as coisas faz parte da experiência humana. Como é que a gente ignora quando alguém me trata mal? Como é que eu vou ignorar isso? Eu vou ficar triste, eu vou ficar chateada sim. Se a pessoa ir lá e me humilhar, como é que eu vou ignorar? Né? Então, assim, qual que vai ser a diferença? É o que eu falo sempre pro pessoal que tá aqui na live. O outro, a gente não muda, né? Se o outro trata a gente mal, se o outro nos desrespeita, se o outro ignora a gente, se o outro faz tratamento de silêncio pra punir, a gente não vai conseguir controlar ele. Ele quer fazer, ele vai. Só que o que a gente vai conseguir aprender é fazer com que isso não doa tanto na gente. Vai doer? Dói, mas isso não vai te desmoronar. Essa é a diferença. Tem coisas que doem, mas que não precisam desmoronar. Tem coisas que dói, a dor, gente, ela é uma coisa que a gente sente, mas a gente tem o poder de escolha de permanecer naquela dor ou não, ou sair, entendeu? Como faz para sair de um relacionamento onde o outro tem dependência emocional? Ou agora, então, Eduardo, aí você trouxe um ponto importante, tá? Porque assim, ó, e quando o outro tem, né? O que a gente vai precisar fazer, né? Primeiro, orientar essa pessoa a buscar ajuda profissional. Então, orientar o seu namorado, o seu marido, sua namorada, sua esposa a começar um tratamento para ela fortalecer essa autoestima dela e tudo mais. Segundo, você também vai ter que fazer terapia, porque você vai precisar ali, como é que se diz, manejar muito bem a situação. Então, se você tá do outro lado, pode ser que às vezes você esteja tendo algumas atitudezinhas que estão também reforçando a dependência. Então, o que eu posso fazer para conseguir também ir quebrando isso ali, nessa dinâmica da relação, né? Até porque a relação, ambas as partes, né, gente? Então, assim,
você também vai precisar estar com a terapia em dia, no caso, tá? Para que você vá sabendo como que você maneja, então, essa situação. Eu preciso de uma psicóloga? Não sei, Kathleen. Bom dia. Não sei. Será que você precisa? Bom dia, Nayara. Seja bem-vinda. E aí, será? Gente, porque na terapia a gente ajuda vocês então a fazer isso, reconstruir a autoestima, tá? De dentro pra fora. A gente não precisar depender da validação. Então, sabe aquelas crenças que a gente tem e às vezes não percebe? De eu só tenho valor quando alguém me escolhe, eu preciso ser perfeita para eu não ser rejeitada, eu não sou boa o suficiente. Todas essas crençazinhas, elas reforçam a dependência. Então, assim, é isso que a gente vai quebrar. E vamos se lembrar, autoestima é um processo, tá? Interno, então é devagarzinho que a gente vai construindo. Validação do outro não precisa ser a base, pode ser um complemento, mas não precisa ser a base, tá bom? Você faz atendimento? Sim, Josineide, eu faço atendimento online dos meus pacientes, tá? Se você quiser mais informações sobre como é a terapia comigo, assim, se identificou comigo, acha que seria legal começar uma terapia comigo, é só você clicar no balãozinho amarelo aqui, ó, do lado do chat, com essa setinha pra cima, tá vendo? Aqui. Clica no balãozinho, aí vai aparecer a opção terapia. Aí você clica em cima da opção terapia, que assim que terminar a live eu vou lá te responder e mandar as informações sobre a consulta, tá bom? Sobre tempo de consulta, valores, tudo bonitinho. Eu venci, você é maravilhosa como psicóloga. Obrigada, Dê. Eu fico muito feliz, tá? Eu fico muito feliz de verdade que eu possa ter te ajudado de alguma maneira, tá? Eu fico muito feliz mesmo, de coração. Obrigada, Jenny. Chegou. Seja bem-vinda, Jenny. Fico feliz que você esteja aqui. Farei também. Legal, gente. É isso aí. Se vocês se identificam, por que não, né? Eduardo, obrigada por me seguir, Edu. Seja bem-vindo. Eu tenho esse problema, se o pessoal me critica, passo mal. E quando elogio, passo bem. Importante. Eu já tentei terminar várias vezes e nunca aceito. Eu sempre deixo claro que quero terminar. Então, Eduardo, mas quando um não quer, dois não fazem. Ué, quando um não quer, dois não fazem. Então, assim, eu tento terminar. Eu tento. É meio termo, ou termina ou não termina. É a mesma coisa de gravidez, ou tá grávida ou não tá. Não existe meio grávida, né? Então, assim... Vamos lá, eu tento terminar, mas não vai, então eu continuo. E aí? Tá? A gente precisa entender essa dinâmica. A gente precisa entender. Ou é uma coisa ou não é. Se não tá acontecendo, então, a gente precisa entender isso no processo terapêutico. Obrigada, Ricardo. Muito obrigada. Nil, e a terapia, Nil? Eu que agradeço por todos os ensinamentos. Obrigada, Dê. Fico feliz que você esteja aqui. Já tentei ajudar meu ex-marido e ele não queria ir ao psicólogo. Então, Cíntia, eu vou falar pra você que a gente não consegue ajudar quem não quer ser ajudado, né? Às vezes a gente tem aquela questão de... Tem gente que chama de síndrome da Mulher Maravilha. A gente não usa o termo síndrome da Mulher Maravilha na psicologia, não, tá? Mas sabe aquela pessoa que quer ser a salvadora da pátria? Ela quer ser a salvadora de tudo e todos. Então, eu quero levar a pessoa e a pessoa melhorar e toda aquela coisa, mas a pessoa não quer, mas eu quero que ela vá. Então, existe essa codependência, né? Existe a dependência emocional, mas existe também a codependência. O que é uma codependência? Quando um dos lados fica tentando salvar o outro. Então, não, ele vai melhorar. Tá? Ele é assim por conta de tal coisa. Eu não posso me separar dessa pessoa porque eu não sei o que ele faria sem mim. Se eu sair desse casamento, ele poderia fazer algo horrível. Então eu não posso sair desse casamento. Isso é a codependência, tá? É quando você fica tentando salvar ali a outra pessoa. É muito comum dentro da dependência emocional na real, tá bom? Muito comum, muito. Obrigada, Mari. Eu estou assim também para sair dessa dependência emocional. Só voltei para te agradecer. Obrigada, Dê. Um beijo para você. Se cuida, continua se cuidando e seja sempre muito bem-vinda aqui. Aparece sempre quando der, tá bom?
estava namorando com um rapaz, mas ele se afastou de repente, fui ver, ele já estava namorando com outra. Eita, tá. Entendi, Miriam. E aí, Miriam, isso é difícil pra você? Não é? Porque se tiver difícil, terapia, tá bom? E obrigada por me seguir, Miriam. Aline Machado, Joselma Cabral, obrigada também por me seguir, tá? Teve mais gente aqui. Obrigada aí todo mundo que chegou aí, tá fazendo parte da nossa comunidade. Miss Souza também, obrigada, viu? Seja bem-vinda. Outra coisa que vai ajudar agora, tá? Vou falar das coisas que vai ajudar na dependência emocional. É a gente conseguir, foi tudo que vocês falaram até agora, criar limite. Mesmo que dê medo, conseguir criar limite. O que é isso? Eu vou falar aqui. Uma das dificuldades maiores na dependência emocional são pessoas que não conseguem criar limite. Então, assim, eu não tô falando de limite rígido, de limite agressivo, sabe? De frase pronta, não. Eu tô falando de limite real. O que é limite real? É você priorizar aqueles limites que protegem a sua paz. Como assim? Sabe aqueles limites que conseguem deixar as suas relações organizadas? Que mostram que você tem o seu valor e o seu valor não precisa necessariamente agradar alguém? Então, olha uma abelha querendo entrar aqui, gente. Então, o que isso significa? Eu vou resumir isso em uma frase real, assim, mas que a gente tem que levar pra vida, que é qual? Eu também importo. Eu também importo. Pra quem tem dependência emocional, colocar limite dói. Colocar limite assusta, né? Tipo, nossa, parece que eu vou estar sendo difícil, aí será que a pessoa vai continuar na minha vida? Então eu tenho medo de pôr limite, e aí por isso que eu engulo tudo. Só que é justamente quando a gente consegue colocar limite que a gente se torna menos vulnerável para as pessoas. Como que isso aparece no cotidiano? Sabe aqueles limites quando você fala assim, eu não posso fazer isso agora? Mesmo sentindo que a pessoa pode não gostar, eu falo, não, eu não posso. Sabe quando você fala alguma coisa que te machucou, mesmo com medo que outra pessoa não goste, mas ainda assim eu vou falar? Eu vou falar do mesmo jeito. Sabe quando eu decido não responder alguém na hora, porque eu tô ocupada, em vez de eu parar tudo que eu tô fazendo para atender o que o outro quer? Isso também é limite. Quando você percebe que você tá indo além da sua capacidade para você conseguir manter alguém por perto, você não tá escolhendo se proteger. E a gente tem que se proteger, tá? Esses pequenininhos motivos, todos esses que eu dei exemplo, eles são fundamentais pra gente perceber que a gente não precisa... Gente, isso é um fato, tá? A gente não precisa se anular pra gente ser amado, a gente não precisa. Não precisa, tá? Se não existe limite, a relação ela virou então sem regra, né? Não tem regra. Você vai se adaptando até não sobrar mais nada de você. Mais nada. E aí, o que acontece? Isso aumenta ainda mais a dependência. Medo de desagradar e tal, né? Aquela sensação de que se eu não fizer tudo, a pessoa vai embora. Então ela que vá. Porque se você acredita que a pessoa só tá ali pelo que você dá, e a partir do momento que você não der, não proporcionar aquilo pra pessoa, ela vai embora, então ela que vá. Porque então ela não tava gostando de você, ela tava gostando do que você proporcionava. Você quer alguém assim por perto? É isso que acontece? Se você pratica os limites, isso que é muito importante tá acontecendo. Você coloca um desconforto, porque são conversas desconfortáveis, beleza. Mas ter conversas difíceis não significa necessariamente perder a pessoa. A relação, na verdade, ela fica mais adulta. Entendeu? A relação, ela fica mais honesta quando você consegue pôr limite. Ela fica menos baseada em medo, né? Fica mais adulta. Tipo, você não tem aquela obrigação de sustentar tudo sozinho ou sozinho. Então, desconforto é desconfortável? É. Medo de parecer chata? Tenho também. Só que com o tempo, o limite está te protegendo, tá? Evita muito sofrimento, exatamente.
Exatamente. E outra, os limites, eles filtram também alguns comportamentos. O que significa filtrar alguns comportamentos? Se você coloca limite, você descobre quem te desrespeita e quem só funciona quando você se anula. Você consegue ter esse conhecimento, tá? Tá travando a live, gente? Tá travando pra vocês a live, sim ou não? Ou tá de boa? Se tiver travando, manda sim. Se não tiver travando, manda não. Deixa eu ver. Tá travando? Tá travando, gente? Pra mim não tá, não. Ué. Não, né? Ah, não tá travando. Viu? Se tiver travando, galera, sai da live e volta. Que às vezes é o cachê. O cachê, ele fica cheio. E aí o TikTok, ele sobrecarrega e, tipo, faz a live travar. Então, assim, se tiver travando, sai da live e volta. Que daí volta ao normal. Vai, limpa o cachê e volta. Tá bom? Porque eu vi que a maioria diz que não tá. Então, não deve tá, né? Tá. E quando a dependência de alguém que não te quer? Ronaldo, mesma linha de raciocínio. Porque quando é dependência de alguém que não te quer, então a gente tá falando de rejeição, né? E passar por rejeição é péssimo. É péssimo. Ninguém gosta de ser rejeitado. Só que é aí que a gente vai ter que fortalecer a nossa autoestima, de entender que a rejeição existiu por algum motivo, que não necessariamente é sobre você. Entendeu? Às vezes estava desalinhado mesmo. Às vezes a pessoa em si tem as questões dela. O seu valor não vai depender da pessoa ter te rejeitado. Sabe? É a mesma linha de raciocínio. Bom dia a todo mundo que tá chegando. Bom dia, Josiara. Zeneide, obrigada por me seguir. A dependência emocional em um relacionamento pode estar ligada com a rejeição da pessoa com os pais? Eu falei um pouquinho sobre isso, Isa. Eu acho que você chegou depois. Mas, assim, pode ser que sim e pode ser que não, Isa. Tem casos que essa parte da estrutura familiar diz muito no fator de risco para uma dependência, tem. Mas tem casos que não tem nada a ver, Isa. Então, assim, pra gente entender se tem a ver ou não tem, aí é em terapia que a gente consegue descobrir, né? E além de descobrir, fazer alguma coisa em cima. Porque uma coisa que eu falo pros meus pacientes quando eles chegam até mim é assim: olha, a gente vai descobrir as causas de tal coisa? Vai. A gente vai passar pela sua história, pelos seus traumas, pela sua vida? Vai. Mas e aí? O que eu faço com isso? Porque tem algumas abordagens, e tá tudo bem também, que são mais focadas nas causas, no passado, na sua história, e fica ali mexendo, né, entendendo toda aquela coisa. A TCC, ela é uma abordagem de hoje. Então, tá, eu passei por isso, eu tive essa história, eu tive essas experiências, mas e agora? Eu faço o que com isso? Então, eu brinco com os meus pacientes que a gente não vai ficar só remoendo. A gente vai falar, tá, mas e agora? Vamos lá. O que eu posso fazer hoje? Então, tá. Então, a gente vai mexer aqui, a gente vai mexer ali, a gente vai mexer, entendeu? Por isso, uma abordagem mais diretiva, tá? Tem uma pessoa que só me valida se eu faço as vontades dela lá. É o que eu tô falando aqui. É o que eu tô falando. Então, já é um ponto. E uma outra coisa e uma última, essa é a última, tá bom? Que faz a dependência emocional piorar é a gente confundir intensidade com amor. E usar isso pra ficar justificando tudo. Beleza? O que isso significa? Gente, tem muitas vezes o que tá acontecendo ali na relação é ansiedade. E assim, tem gente que confunde amor com ansiedade. Tem gente que confunde medo de abandono com amor. Tem gente que confunde carência acumulada com amor. Tem gente que confunde necessidade de validação com amor. Então, assim, quando você fica fazendo essa confusão, você passa a normalizar comportamento que te machuca. Entendeu? Você vai lá e... Lembra que eu falei de aceitar pouco? De aceitar aquela atitude porque o amor é forte demais. Então, por isso que eu aceito. Então, essa mistura piora, que te faz piorar. Piora a dependência. Piora. Como que isso aparece no dia a dia? A pessoa some, aí você sente um desespero, né? Como se fosse o fim do mundo essa pessoa sumir, tá? Então, isso já é um ponto. Ou então, teve uma briguinha, uma briga mínima, um conflito leve ali.
Pronto, você já acha que vai perder a pessoa para sempre. Entendeu? A pessoa foi um pouco mais seca na resposta. Pronto, já virou um gatilho gigantesco. Entendeu? Tudo vira uma exigência emocional ali, tá? Então, por isso que eu falei, quando a gente tá em terapia também, a gente consegue quebrar esse ciclo. A gente valida o que você tá sentindo, sim, só que a gente começa a perceber essa intensidade, sabe? Se tá algo mais funcional ou não. Porque você, igual eu disse, gente, relacionamento saudável precisa do diálogo, precisa da presença, a gente sabe que sim e tudo mais. Só que quando a gente tá nesse ponto, igual eu falei, com toda essa intensidade aí, isso é algo que vai desgastar a relação. E a dependência emocional, ela vai afundar ainda mais. Porque lembra que eu disse que você se apaga e toda aquela coisa? Se sente exausto emocionalmente? Então, o Pelura aqui falou, né? Quando isso acontece, o que eu devo fazer? É necessário um acompanhamento profissional. Porque o que daí eu, como psicóloga, auxilio o meu paciente na hora que ele chega com essa demanda? Ajudar a separar o que é amor e o que é ansiedade. O que é conexão e o que é carência. O que é reciprocidade e o que é necessidade de validação. Então, a gente abre ali o leque da sua visão, a gente coloca outra lente para a situação, ajuda vocês a reconhecer. Peraí, agora vai travar porque alguém me ligou. Helenice, obrigada por me seguir. Jô, obrigada por me seguir. Sandra, obrigada também, tá? Então, gente, exatamente isso, Juninho. Na TCC você consegue se reconhecer, se priorizar. Não na TCC, mas na terapia como um todo, tá, Juninho? Na terapia. A terapia faz você desenvolver essa capacidade de você continuar na relação ou começar novas relações sem que elas te consumam, sem elas ficarem te consumindo, sabe? Você se cuidar de você também dentro dessa relação. Neide, um ponto só, me seguiu, obrigada, viu? Então, gente, agora, eu vivia tudo isso, estou separada há 10 meses, ele sempre foi assim, você achava viável voltar? Jenny, eu não tenho que achar nada, Jenny. Eu não fico dando minha opinião particular, eu não fico dando conselhos pessoais para as pessoas, sabe? Não acho isso legal, essa conduta. Então, assim, quem tem que achar alguma coisa é você. E aí, se você estiver perdida dentro dessa decisão, Jenny, aí, lembra que eu falei ontem com você da questão de procurar ajuda profissional? Levar isso para sua psicóloga? Porque nós, psicólogos, nós jamais vamos falar o que vocês devem fazer, o que eu acho, volta, não volta. Tá? A gente ajuda você, na verdade, a analisar todo o cenário e ver. Vamos lá. Se eu voltar, quais são as consequências? Se eu não voltar, quais são as consequências? Então, a gente ajuda a clarear, mas a gente não vai te falar o que você deve fazer ou não, tá? Voltar ou não voltar, seja lá o que for, beleza? Gente, deixa eu perguntar uma coisa importante pra vocês. Quem que chegou aqui agora? Teve alguém que chegou aqui depois? Não conseguiu assistir toda a live, não conseguiu assistir as primeiras coisas que se deve fazer, as outras coisas que não se deve fazer. Teve alguém que chegou depois ou chegou mais tarde? Chegou no meio, no final? Teve alguém? Marcela, obrigada por me seguir, ó. Tiveram algumas pessoas que chegaram depois, né? Pra quem não sabe, as minhas lives, elas vão lá pro YouTube, tá bom? Josineide, você perdeu o início? Eu vou jogar essa live lá no YouTube. Então, é só você ir lá no YouTube, ó, escrever desse jeito que o o Caio colocou pra gente, @psi.rafaduarte, que lá tem... Eu jogo todas as lives, então deixa eu mostrar pra vocês rapidinho como é que é, ó. Tá vendo? Aqui, ó. @psi.rafaduarte, ó, igual ele colocou. Aí tem várias lives que eu já... Tem várias lives que eu já fiz aqui, tá? Então, ó, tem de sinais de uma pessoa tóxica, término, o que fazer e o que não fazer, ansiedade também aparecendo no corpo, eu coloquei pra vocês poderem assistir, tá bom? Estratégias pra parar de procrastinar, ó, tá bem legal essa aqui também. Então, todo mundo que quiser
assistir essa live de tema dependência emocional, não esquece de ir lá no YouTube e procurar desse jeito, se inscrever aqui, tá? Que daí vai aparecer a notificação quando eu jogar a live pra vocês, aí vocês podem assistir, tá bom? E aí, agora eu vou dar um espaço para que vocês mandem alguma pergunta se vocês tiverem, tá bom? Fiquem à vontade. Vocês têm alguma pergunta? Agora, gente, é psicologia geral, tá? Pode ser sobre o tema, pode ser fora do tema também. Então, se tiver pergunta sobre dependência, joga aqui. Se tiver pergunta sobre psicologia mesmo, assim, geral, joga aqui e eu vou respondendo vocês, tá? Podem fazer qualquer pergunta aí que vocês quiserem, tá? Vamos nessa, então. Deixa eu ver, cair de paraquedas, o Vailson. É claro, gente, se você estiver gostando da live, não esquece de seguir também, tá bom? Pra você não perder as próximas lives também. Quando vai rolar outro papo de psi? Vai ser segunda-feira. Segunda-feira às 10h30, mas vai ser agora no horário vai ser na conta da Patrícia, tá bom? Essa semana vai ser na conta da Paty. Como lidar com apego ansioso? Então, Gacy, tipos de apego são complexos, porque para eles se formarem, pensa, foi toda uma história de vida, né? Para ele se formar. Então, como lidar com apego ansioso? Você vai precisar começar um acompanhamento psicológico, porque a gente vai ter que trabalhar em cima de toda a sua história, de todo o seu cognitivo, então, assim, de todas as seus recursos emocionais ali, pra gente conseguir te ajudar, tá bom? Porque, igual eu falo pro pessoal aqui na live, não existe fórmula mágica pras coisas, né? Então, diquinha, vamos lá, faz isso aqui que você já não tem mais o apego ansioso, desconfia, tá bom? Eu faço, porém minha psi não trabalha em cima disso. Gacy, mas é porque vocês precisam falar o que vocês querem trabalhar pro psicólogo. Se vocês são pessoas que vocês não colocam a questão de, por exemplo, trabalhar o apego ansioso abertamente pro psicólogo, ele não adivinha, gente. A gente não entende que vocês têm isso como meta. Entendeu? Então, Gacy, eu não sei se você já informou para sua psicóloga sobre isso, mas fale com ela. Fala, psi, eu queria trabalhar em cima de apego ansioso, a gente consegue? E aí a psicóloga vai te ajudar. Agora, se vocês não falam, a gente não entende que é uma meta de vocês na terapia, tá bom? Então coloca ali pra ela, tá, gente? Gente, conversem com o psicólogo de vocês, tá bom? Me falaram uma vez que eu tenho a síndrome da impostora, Josineide colocou. Você sabe o que é a síndrome da impostora, Josineide? Você entende o que é isso? Você sabe o que significa? Como é que é, galera? Vocês sabem? Vocês sabem o que é a síndrome do impostor? A gente não usa esse termo também na psicologia, não, tá? A gente não usa síndrome do impostor na psicologia, não. Mas é basicamente autossabotagem, né? A pessoa que se sabota, então a pessoa que acredita de forma inconsciente ou consciente também de que ela não merece as coisas que ela... Então ela se sabota. Por exemplo, ela aparece uma oportunidade incrível para ela ganhar uma promoção no trabalho e ela não faz porque ela acha que ela não é suficiente, então ela se sabotou. E assim vai. É uma coisa que a gente trabalha também em terapia, tá, Josineide? Não sei se você faz acompanhamento, mas é legal você fazer. Como compreender uma pessoa com sintomas narcisistas? Então, Irene, na real, existe 2 tipos quando a gente fala de termo narcisista, tá? Tem que tomar cuidado. Tem pessoas que têm traços narcisistas, ou seja, todos nós, porque todos nós em algum nível temos traços narcisistas, em algum nível, e tem o transtorno de personalidade narcisista, que daí é um transtorno que está, inclusive, no nosso manual diagnóstico. Então, assim, pessoas com traços narcisistas são aquelas pessoas que têm comportamentos tóxicos, né? Manipulação, certo? Ficar querendo se engrandecer, ficar diminuindo o outro para se sentir melhor, tá? Pessoas com traços narcisistas, se a gente parar para pensar, tem muitas questões ligadas à autoestima. Vocês acham que as pessoas narcisistas, elas têm uma autoestima muito elevada? Ou vocês acham que pelo contrário? Vocês acham que, na verdade, a autoestima dos narcisistas são péssimas? O que é? É bom ou ruim? Quem acha que tem autoestima boa, pessoas com traços narcisistas, coloca bom.
Quem acha que é ruim, na verdade, que tem autoestima bem ruim, coloca ruim. Vamos ver qual ganha aí, ó. O Juninho disse que é o contrário. A Adri falou que é bom. A Irene falou que é bom. Ruim, 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 ruim. Muitos ruins. E na real é ruim. Por que você acha que as pessoas narcisistas, elas têm essa necessidade de validação também, de se sentir grandioso, de querer deixar alguém para baixo para se sentir melhor? Porque a autoestima dessa pessoa é horrível, é péssima. Tá? Então, na verdade, ela não tem uma autoestima boa, muito pelo contrário, ela tem uma autoestima horrível e por isso ela age dessas maneiras aí tóxicas pra, de alguma maneira, se sentir melhor, se sentir além ali dos outros, né? Superior às outras pessoas. Como me livrar dessa ansiedade? O que fazer? Daisy? Transtorno de ansiedade a gente trata com terapia, tá? Vai precisar de terapia, tá? Então a gente vai... Porque o que é transtorno de ansiedade? Tem a ver com pensamentos, né? Pensamentos acelerados, pensamentos sempre no pior que pode acontecer, preocupações excessivas. Então, como que você quer tratar algo psicológico sem procurar um psicólogo? Tá bom? Então, Daisy, o que fazer, como se livrar, é terapia. Gente, esses tratamentos que são de maneira mais assim... Como é que eu posso falar? É que eu já vi tanta coisa aqui. Essas fórmulas mágicas, esse negócio de tapinha. O tapinha aqui, o tapinha ali, o tapinha não sei aonde. Galera, de verdade, não é assim. Sabe por quê? Porque a gente vai precisar tratar as causas da ansiedade. Não existe fórmula mágica. Se existisse fórmula mágica, então a psicologia ela nem deveria existir. Porque se eu der alguns tapinhas em alguns lugares do meu rosto, ou eu fizer uma fórmula ali, um passo e já vai funcionar, então eu não preciso de terapia. Pra que eu vou precisar de psicologia? Tá? Então assim, terapia, tá bom? Qual a melhor área dentro da psicologia que você acha melhor de se trabalhar? Isso é muito relativo, extremamente relativo, porque tem pessoas que... Isso vai depender muito do que você gosta. A psicologia ela tem várias áreas, várias. Organizacional, escolar, jurídica, forense, neuropsicologia, clínica, escolar, qual mais? Muitas. Do trânsito, do esporte, psicologia do esporte. Então, assim, vai depender do que você gosta. Eu, particularmente, sou neuropsicóloga, então eu gosto muito da neuropsicologia. Eu gosto bastante, tá? Sou clínica também. É normal estar com esgotamento por conta do trabalho e depois achar que não é? Que não é? Como assim? Bom dia, Dan. Não entendi sua pergunta, Nath. Existe mãe narcisista? Existe tudo narcisista, gente. Mãe, filho, pai, namorado, esposa, marido. Como saber que a pessoa tem vocação para ser uma psicóloga? Adri, se você é uma pessoa que gosta desse mundo de saúde mental e de entender como a mente funciona, processos psicológicos, mentais, cérebro, toda essa coisa, então muito provavelmente você tem vocação para ser psicóloga, porque é um tema que te chama a atenção. Você gosta de estudar os comportamentos do ser humano, você gosta de estudar os pensamentos, como a cabeça funciona, como é que é o processo, a parte emocional da pessoa, enfim. Então, muito provavelmente a psicologia é bem legal pra você, porque te chama a atenção, tá? Eu respondi sua pergunta sim, eu acabei de responder, amiga. Eu falei que depende porque tem várias áreas, mas que eu gosto muito da neuropsicologia, porque é a minha área. Eu te respondi agorinha, tipo, literalmente agora, tá? Deixa eu ver. Acabei de pegar um encaminhamento para passar no psicólogo. Diagnóstico borderline e ansiedade. Borderline. Tá. Sirlene, é o seguinte, tá? Quando você for procurar um psicólogo, seria bem legal se você procurasse um psicólogo da DBT.
a terapia comportamental dialética. Ela é uma abordagem que os estudos mostram, e isso depois vocês podem procurar no Google, em artigo científico, essas coisas, que a abordagem DBT é uma das abordagens que mais funcionam para demanda borderline, tá bom? Então, seria legal se você procurasse dentro dessa abordagem, tá? Seria bem legal. A psicologia forense trata casos mais fortes, não posso falar aqui, mas tipo CSI e tal. Psicologia forense, algo nesse sentido, Juninho, mas eu não conheço muito sobre psicologia forense, tá? Porque não é da minha área. Bom dia, Net, boa tarde, né? Poderia explicar, minha ex terminou e não tirou foto nossa no Facebook. David, eu não consigo te explicar isso, David, porque eu não sei. Como é que eu vou saber por que a sua ex terminou e não tirou sua foto no Face? David, é o seguinte, David, não sei nem o que te responder, porque eu não tenho ideia, tá? É o que eu falo pro pessoal aqui, se essas questões pessoais é legal você buscar ajuda, né? Assim, se tiver te atrapalhando de alguma maneira, né? Algo assim. O Winner dando risada. Winner, inclusive, esses dias eu tava pensando no seu nome. Sabe por quê? Porque, bom, com certeza você sabia, né? Mas eu tava assistindo um vídeo que eu escutei o nome Winner em algum lugar. E aí eu tive um insight de que Winner significa vencedor, né? Então, assim, o seu nome significa vencedor. Você já parou pra pensar nisso, Winner? Com certeza já, porque sua mãe deve ter escolhido o seu nome por conta disso. Perfeito, tá? Foi um pensamento intrusivo que eu tive agora e que eu quis te falar. Tá bom? Mas é isso. Net, bom dia. Para parentes e familiares é dependência emocional? Sim, com toda certeza. Com toda certeza. Qual a abordagem para border? DBT, terapia comportamental dialética. Boa tarde, Luciana. David, ela não te esqueceu. Eu não apaguei nenhuma foto com meu ex. Os 3 que tenho, tá tudo lá, apesar de ter acabado. E tá tudo bem, né? Faz parte da sua história, não tenho vergonha disso. Exato, Kaique, não tem problema nenhum, né? É muito particular, gente. Minha mãe escolheu por esse motivo. Ah, entendi, que legal. Eu não tinha feito essa associação, Winner, eu não tinha feito. E não ter certeza, exatamente. Gente, é isso então, tá? Eu quero agradecer a presença de todo mundo na live hoje. Muito obrigada pelos 53.7k. Tá? Muito obrigada. Eu quero falar também pra vocês que todo mundo que gostou da live, gosta do assunto de saúde mental, não esquece de seguir o perfil pra vocês não perderem as próximas. Obrigada a vocês, gratidão, tá? Por vocês ficarem aqui comigo até o final. Gente, muito provavelmente eu vou mudar o horário, tá? As minhas lives, eu vou testar um novo horário na semana que vem. Eu não vou fazer às 10h30, eu vou fazer às 8h30, tá? Então a galera que não gosta de acordar um pouco cedo, vai ter que aparecer aqui cedo sim, tá? Então, na semana que vem eu vou testar o horário das 8h30, beleza? A gente não vai fazer live às 10. Eu vou testar esse novo horário. Se funcionar, eu vou continuar com ele. Se não funcionar, eu volto com o horário das 10h30, beleza? Deixa eu até perguntar o que vocês preferem, vai? Até pra vocês darem a opinião de vocês. Quem preferiria o horário das 8h30 de Brasília nas lives? Clica no sorriso. Quem prefere o horário das 8h30? Quem preferiria o horário das 10h30? Coloca o triste. Quem acha que o horário das 10h30 tá melhor? Coloca aqui pra mim. Deixa eu ver. 8h30 sorriso, 10h30 triste, tá? Lembrando, das 8h30 seria até as 10, das 8h30 às 10, ou das 10h30 ao meio-dia, meio-dia e meia, tá? E aí, 8h30 ou 10h30, galera? O que vocês acham melhor? Muita gente colocou às 10h30, né? Mas eu ainda assim quero testar, galera. Eu ainda assim quero testar. Vou fazer o seguinte, semana que vem eu vou testar o horário das 8h30, tá? Semana toda a live vai ser 8h30, semana inteirinha, 8h30. Aí eu vou ver, se tiver um engajamento legal, se a galera participar e tudo mais, eu vou ficar no horário das 8h30. Se a galera estranhar, não aderir, eu volto pro horário das 10, tá bom? Então, segue aí o perfil pra vocês ficarem de olho nos stories. Esperança, pra você
para você ter mais informações sobre atendimento comigo, clica no balãozinho amarelo que tá aqui do lado do chat, tá vendo? Esse balãozinho amarelo, e me manda uma DM, porque daí eu consigo te responder, tá? Gente, eu vou testar o horário das 8h30, porque eu queria ver se a gente não consegue alcançar pessoas diferentes, entendeu? Eu faço às 10h30 desde que eu comecei a fazer lives. Então eu queria testar os das 8, porque vai que chega uma galera diferente, vai que chega uma galera que ainda não me conheceu, a gente pode ir testando esse horário também, tá bom? A gente pode fazer isso, tá? Então a gente faz isso. Vamos ver, aí depois eu vejo o que eu decido, beleza? Mas eu vi que vocês preferem o horário das 10h30 mesmo, né? Bom, de qualquer maneira, semana que vem eu testo das 8, se não funcionar a gente volta pra das 10, tá? Gente, beijo pra vocês, se cuidem, tá? Sextou, ótima sexta-feira, se cuidem, prefiro meio-dia, mas meio-dia eu não dá pra eu começar a live meio-dia, não dá, eu atendo de tarde e aí eu tenho que fazer almoço, eu tenho que fazer, amigos, não dá não. Das 20 horas também não posso, eu faço minha especialização. Galera, eu faço muita coisa, tá? Então não dá. Ou é às 8h30 ou é às 10h30, é o único horário que eu consigo. Meio-dia, à noite eu já não consigo, porque eu tenho um monte de compromisso. Aí fica complicado, tá bom? Mas é isso então. Beijo pra vocês, obrigada pelos 54.5k. Vocês gostaram da live, galera? Gostaram? Deu pra entender? Gostaram da dinâmica? Como é que é? Gostaram? Mara, vou testar o horário das 8, qualquer coisa eu volto. Luiz, gostou? Beleza. A Irene também gostou, fico feliz, que bom. A Armin Lera conseguiu. Obrigada, Juninho, muito obrigada pelo apoio, viu? Sempre que der você aparece aqui, tá bom? Então até segunda, gente. Final de semana não faço live, vamos descansar também, né? Porque eu faço live de segunda a sexta, então até segunda-feira. Segunda-feira a gente volta. Chegou tarde, chegou. Bom final de semana pra vocês, viu? Descansem e se cuidem. A gente se vê. Obrigada, Jenny, igualmente, viu? Se cuida. Kleber, obrigada pela rosinha. Vou responder a galera que me mandou mensagem. Obrigada, Domingas. Um beijo pra você. Esperança, manda mensagem pra mim aqui, ó. Aqui, ó. Peraí, deixa eu mostrar. Tá vendo esse balãozinho? Clica no balãozinho e me manda uma mensagem. Que daí eu consigo te responder. Combinado? Obrigada, Lisane, igualmente. Arielle, tô indo embora, mas obrigada pelo abraço aí. Obrigada por me seguir. Beijo, gente, se cuidem. A live vai lá pro YouTube, tá? Não esquece de se inscrever. Obrigada, bom descanso pra vocês também. Até mais.